Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, amigos da Web Rádio Estação da Luz, companheiros em Jesus, nosso Criador. Estamos aqui mais uma vez para estudar aquilo que o nosso mestre, Allan Kardec, nos trouxe, tintim por tintim da doutrina espírita, especificamente no livro Céu e Inferno. Então, temos intercalado alguns programas com o estudo do livro Céu e Inferno e temos intercalado outros temas também, né? Semana que vem vamos falar sobre o espiritismo ecológico, né? Vamos estar aqui com a minha amiga Lenice, que tem programas no canal RC, tem outras atividades também, excelente palestrante, então vai estar aqui conosco também. E hoje vamos dar continuidade ao tema, né, que interrompemos na última, né, paramos na última, no item 19, né, da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Né? Mas demônio é tão antigo, manifestação moderna, né? Mas até hoje o pessoal tem a ideia do demônio como um ser celestial que caiu do céu, se revoltou contra o Criador, e é um concorrente de Deus, que só está aqui para nos fazer mal, nos levar para um tal chamado inferno. Nós já estudamos em outras passagens, em outros programas, né? O que é céu, o que é inferno, né? Então, o item 19 que nós paramos, né, fala assim: não é indigno de celestes mensageiros, dizeis, o transmitirem suas instruções por meio tão vulgar qual o das mesas? Das mesas girantes, ele está falando. Né? Não será ultrajá-los o supor que se divertem com frivolidades, deixando a sua mansão de luz para se porem à disposição do primeiro curioso? Né? E aí, teve a resposta aqui, o comentário, né? Jesus também deixou a mansão do Pai para nascer num estábulo. E quem vos disse que o Espiritismo atribui frivoleiras aos espíritos superiores? Não, o Espiritismo afirma positivamente o contrário, isto é, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Então, o Kardec está deixando bem claro, coisas vulgares, espíritos vulgares. Está de acordo com a evolução dele. E continuando, ele fala assim: não obstante dessas vulgaridades, resulta um benefício, qual o de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual. Bem mais embaixo ele fala assim: eram porventura simples como tudo que começa, mas nem por germinar de minúscula semente, árvore deixa um dia de estender virente e copada a sua ramagem. Então, o que Kardec analisou aqui nesse item, não é uma coisa muito frívola, né? As mesas girantes, as batidas, para manifestar as coisas de Deus, uma coisa tão, né? E a gente sabe que são espíritos de mais baixa vibração, mais próximos da matéria que fazem isso.
Então não é uma coisa frívola. Então ele comparou Jesus, na manjedoura, também foi ali num lugar, né, que, vamos dizer assim, não é adequado para o ser humano, né, viver, nascer. Então ele fala que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Né? Mas dessas vulgaridades, né, surge sempre um benefício. Né? De todo mal, de toda vulgaridade, de todo problema, nós sempre angariamos um benefício nisso. Né? Então, aos pouquinhos as coisas vão se formando. Então, a sementinha foi colocada, chamar a atenção dos homens para as manifestações espirituais. Até para aquele que duvidava, vai balançar, né, a sua crendice. Então, tudo começou simples, depois foi se aprofundando, né? Assim como o Messias, né? A palavra dele, a verdade dele, as coisas foram se aprofundando no seio do povo. Então ele termina aqui esse item, que é o que faltou da última vez, dizendo que isso é normal, é natural. Né? Às vezes você começa uma empresa, um produto, né? O produto, na primeira forma, não sai legal. Tem indústrias automobilísticas de nome, né, centenário, importantes no mundo inteiro, grandes, com alta tecnologia, sai um carro novo, daqui a pouco recola. Né? Porque identificaram um problema, não teve teste suficiente, ou passou desapercebido, né? Mas o carro com mais tecnologia está ali. Só que teve algum probleminha que passou desapercebido, mas teve o benefício. Né? Então, tudo que é feito na vida é assim. Se começa assim, se começa às vezes com coisas menores, depois vai ampliando para coisas maiores. A doutrina espírita saiu assim. Né? Então, um fenômeno de mesas girantes que acabou se tornando o que é hoje. Né? Olha o caminho que a doutrina percorreu até aqui. Como Kardec fala, não para por aí, né? Porque ela tem que acompanhar a razão do ser humano, em todas as épocas, e a ciência. Então, nós não podemos ficar sem as modificações, ou não são modificações das bases da doutrina, mas modificações de acordo com a época, os costumes, a ciência de cada época. Na época não tínhamos o conhecimento que tínhamos de física hoje em dia. Então, as coisas têm que ir evoluindo. Né? A palavra certa seria essa. Evoluindo, tem que crescer, assim como toda a ciência. A ciência, o átomo era indivisível, depois ficou divisível, mas só tinha prótons, elétrons e nêutrons. Né? Depois ficou sabendo que não era assim, tinha mais matéria, mais partículas. Depois ficou que tinha mais partículas. Né? E assim foi até chegar onde estão chegando hoje. Né? Então, o vazio é predominante na matéria, né, nas partículas. Então, tudo começa assim. Né? O átomo indivisível, uma bolinha, né? O átomo era uma bolinha indivisível, que várias bolinhas juntando, ia compor a matéria. Né? Essa era a ideia primitiva, mas era para o pensamento da época, o raciocínio da época, a ciência que existia na época. Foi aceitável, depois não mais. A ciência provou que não era uma bolinha indivisível. Né? A doutrina espírita também começou assim. Então, precisou ser chamada a atenção no mundo inteiro, ao redor do mundo, para que os espíritos se manifestassem dessa forma. É lógico, com a orientação do plano maior, de espíritos mais evoluídos, coordenando isso, para que o ser humano, nossa, tem um negócio diferente, interessante aí, e viesse alguém como Kardec, como outros na época viram também, caramba, a mesa está respondendo coisas que ninguém sabe, que não é de ninguém aqui, ninguém tem esse conhecimento. Não tem inteligência por trás disso. Que inteligência que é essa? De onde vem essa inteligência? Se não é dos ocupantes ali ao redor da mesa, de quem que é? Levou a questionar e aí começou a se desenvolver todo o percurso que nós comentamos em outros programas. Né? Então, aos poucos as coisas vão acontecendo. Terminando essa parte do céu e inferno, aí vem outra parte do capítulo 9, da proibição de evocar os mortos. Né? Ué, nós somos espíritas e não pode evocar os mortos, né? Então, muitos evangélicos vão falar isso, né? Está lá em Deuteronômio, né? Está lá a Bíblia, não pode evocar. Então, vamos explicar o porquê disso. Por que Moisés proibiu? Né? Por que você proíbe uma criança de portar uma arma?
Porque você proíbe uma criança de enfiar o dedo na tomada, não vai ter nenhum benefício, vai ter um perigo aí. Né? Então Moisés previu os perigos e proibiu. Mas vamos lá ao texto do livro Céu e Inferno. O item 1 da proibição de evocar os mortos. Então vamos ver o que ele fala, as pessoas que eram contraditórias disso, que falavam também. Né? Então vamos ver o que acontece aí. Queremos agradecer a participação das pessoas. Estão vendo aqui, tem pessoas aqui no Estação da Luz, né? Pessoas conectadas com a gente. Fiquem à vontade para, se quiserem falar alguma coisa no chat, comentar, perguntar. E eu sempre esqueço de falar uma coisa, eu acho chato isso, mas é bom. Aqui é um trabalho voluntário que a gente faz. Ninguém ganha nada, nem a Web Rádio Estação da Luz. Mas tem custos, né? Tem custos para isso. Então, se puderem dar um joinha aí no sistema para que o algoritmo identifique que é importante, até para melhor divulgar a doutrina espírita. Nós não ganhamos nada, nem queremos, né? Mas, se isso puder dar algum rendimento ao canal para pagar as despesas, os custos que tem, né, isso já ajuda um pouquinho. Né? Então, e principalmente para divulgação. Ver que é importante, alguém vê que é importante, isso aparece mais, a divulgação da doutrina espírita. O mais importante é até isso. Né? Então, clica aí, dá um joinha aí, tá vendo? Tem 2 por enquanto. Um foi meu, começou o programa agora, né? O outro não sei quem foi, mas dá um joinha para colaborar com o canal também, que é um trabalho voluntário, ninguém ganha nada, nem o fundador da rádio, né? Para deixar isso bem claro. Então vamos lá. Né? Proibição de evocar os mortos. Então vamos agora falar por que não podemos evocar os mortos. Né? Então está assim, começo do texto. Item 1. A igreja, de modo algum, nega a realidade das manifestações. Então o próprio Kardec falou isso. Nega. Existem manifestações espirituais. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes, admite-as totalmente, atribuindo-as à exclusiva intervenção dos demônios. Só demônios se manifestam. Né? Então, por que isso? Porque prevalece, né, a gente vai resumir um pouquinho mais aqui, prevalece a proibição de Moisés. Né? Então, isso vem de longa data, longos anos, da proibição de Moisés. E vamos ver por que ele proibiu. Né? Então, está ali, né, num texto deixa eu ver aqui, Levítico, né? Não é permitido entreter relação com eles, os espíritos, está em parágrafo aqui, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que os evocam e interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis, usada entre os gentios. Nossa, punia com a morte, você vê como é coisa. Usada entre os gentios, que não eram tidos como cristãos, boas pessoas, etc. Né? Foi o que o Paulo foi mais pregar, os gentios. Né? Não procureis os mágicos, diz o Levítico, nem procureis saber coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio deles. Capítulo 19, versículo 31. E tem outro pedacinho ainda que ele cita aqui. Morra de morte o homem ou a mulher em quem houver espírito pitônico, seja apedrejado e sobre eles recaia seu sangue. Então, morte, espírito pitônico, é que nem fala, antigamente nos templos tinha pitonisa, é o pitônico que ele está falando. Eram os médios dos templos. Né? Então nós tínhamos lá os médios dos templos, só que antigamente o que o pessoal queria saber, né? Já no tempo. Vou ganhar o meu inimigo, vou ganhar a guerra, vou invadir, eu tenho chance de ganhar. Coisas assim, os reis, os grandes, vou ganhar mais dinheiro se eu fizer isso aqui, as trapaças, né? Então, se a pessoa começar a procurar, como diz aqui, os mágicos, essas práticas, né? Os mágicos, adivinhos, ou seja, adivinhar o que vai acontecer lá na frente, para interrogar os espíritos o que vai acontecer lá na frente. Né? Então, ali estava como morte, né? Perseguição e morte. Né? Então, a Bíblia antiga era muito dura para aquela época, mas era para o pessoal ter medo mesmo, porque o pessoal não respeitava nada. Né? E aí, no Deuteronômio, né? Capítulo 18, 10 a 12, versículo 10 a 12, tem assim, tem um pedaço do Levítico, né? Tem um pedaço do Deuteronômio, que eu vou colocar aqui juntos.
Não vos desviei do vosso Deus para procurar mágicos, não consultei os adivinhos, e receai que vos contamineis dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 31. O homem ou a mulher que tiver espírito pitônico ou de adivinho, ou seja, tem o dom da mediunidade, morra de morte. Então está rogando praga, né, para morrer, né? Serão apedrejados, e o seu sangue recairá sobre eles. Então, morte por apedrejamento também colocam aqui. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Olha como era a coisa. Né? Por isso que o pessoal tinha medo e isso foi passando de geração em geração. Porque foi muito forte isso daí. Né? Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. E entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passando-os pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consulte os que têm o espírito de Pitom, médium, né, consultar os espíritos, né, e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. Olha aí, espírito de Pitom, interrogar os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas, exterminará todos esses povos, à vossa entrada por causa dos crimes que têm cometido. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. Então, aqui em Deuteronômio, Moisés deixa bem claro, né? Não procurar os adivinhos, Levítico também. Hoje a gente não vai procurar ler tarô, só. Então, quando eles saíram do Egito, lá no Egito eles tinham esses costumes. Né? Então, Moisés, para não levar essa mania que esse povo tinha lá, proibiu, né? Até com morte. Né? Então, ele fazia as leis, né? Legislou algumas leis, então proibia até com morte. Né? Dos adivinhadores que tinham o espírito de Pitom, né? O médium. Né? Hoje nós chamamos de médium. Né? Então, a pitonisa nada mais era que era um médium. Assim. Então, quando ele fala isso daqui, por que ele diz essa coisa tão pesada? Né? No item 3, até ele coloca assim, o Kardec. Porque seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes. Né? Então, por que a gente roga a Deus, Espírito Santo, nosso pai, nossa mãe, nosso tio, como chama, eu queria usar o nome de um padre, um sacerdote, que é mais genérico, um sacerdote de qualquer religião, né? Uma pessoa que tem algum dom, né? Que é tida como uma pessoa boa, santa, que morreu, que está em vida ainda, que morreu. Por que a gente evoca para ajuda para esses santos, vamos dizer assim, e não pode para outras pessoas? Né? Então, por quê? E, como ele falou, os costumes adquiridos no Egito que evocavam para usar facilidades e abusos. Né? Então, esse costume que veio do Egito, Moisés quis cortar. Né? Então, Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus a aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Eles saíram do Egito, eles eram inimigos, né? Estavam lá como escravos. Né? E aí tem mais uma observação do Kardec. Tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. Mas aí está no texto, né? Está lá, ó. Vamos repetir aqui. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá, na vossa chegada, na terra prometida, quando ele sai do Egito, né? As nações que cometem tais crimes. Então, destruirá essas nações. Né? Então, por que ele colocou isso em nome de Deus? É Deus que não gosta disso. Deus não quer que a gente consulte os espíritos? Né? Se existe manifestação, o próprio Jesus apareceu como um espírito materializado para os apóstolos, para instruir eles, para orientar eles, para eles acreditarem realmente que existia uma vida após a morte, que a consciência não acaba, só o corpo. Ele mesmo fez isso, o próprio Jesus. Então, como proibir essas coisas? Como Deus não permite? Jesus contrariou as ordens de Deus. Então, tem muita coisa estranha, por quê? Moisés fez isso, porque se ele falava, ó, eu não quero que vocês vão atrás disso, muita gente não ia respeitar. Estava nem aí. Era difícil colocar medo de para eles respeitarem as coisas. Que dirá não ser uma coisa de Deus. Né? Não, uma coisa de Moisés. Moisés não é de Deus. Né? Então poderia gerar muita dúvida, insegurança, muita gente poderia fazer as coisas mesmo, tá nem aí. Né?
Então Moisés, ele proibiu realmente por causa do mau uso, que era um povo ainda muito bruto, né? Tinha qualidades de acreditar no Deus único, né? Outro dia eu fiz parece uma amiga chamou a atenção, né? A Lili. Realmente eu falei de um lado e não falei do outro. Então, e ela tem descendência, né? Então, os hebreus da época, os judeus, os hebreus da época, eles tinham esse lado bom, religioso, temente a Deus, Deus único. Mas tinha esse lado orgulhoso, esse lado duro, que se não tivesse uma lei que era de Deus, às vezes não obedecia, não. Né? Então, ele falou como se fosse de Deus, né? Para não falar que era dele, senão não adianta nada, né, ele falar isso. Por isso que ele proibiu. Né? E aí no item 4 ele fala assim, da proibição de Moisés ainda, né? Que era um costume para recurso para adivinhação. Aí, onde está enterrado o tesouro? Onde o meu antepassado está escondendo o dinheiro dele, meu tio, meu avô? Eu ia matar outro para pegar o dinheiro. Né? Minha mulher, meu marido está me traindo. Meu marido podia trair naquela época, não tinha problema. Se a mulher traísse, morria apedrejado. Tinha leis para os dois, mas só se usavam para a mulher. Né? Só para a mulher funcionava a lei. Né? Então, esse recurso da adivinhação prejudicava muito. Né? Então, ele tinha o recurso da adivinhação, né? Presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Então, muita gente, né, era enganada por esses charlatões, aproveitava da superstição das pessoas. Né? Então, essa prática, né, era objeto de negócio, de dinheiro. Então, Moisés condenou porque isso era realmente era mal usado, né? Muito mal usado. Né? Boa noite, Sandra, está aqui colocando um alô para a gente, boa noite. Né? Graças a Deus, todos aqui com a gente chegando aos pouquinhos, né? Tem mais gente aqui também. Então, voltando aqui, era um negócio, né? Superstição que era aproveitada, charlatanismo. Muitas pessoas se aproveitavam mesmo. Então, as seguintes palavras do profeta justificam um acerto. Ele destacou aqui as palavras do profeta Isaías. Né? Quando vos disserem, consultai os mágicos e adivinhos, que balbuciam encantamentos, respondei, não consulta cada povo ao seu Deus? E aos mortos se fala do que compete aos vivos? Então, vai falar aos mortos que compete aos vivos? Isaías, capítulo 8, versículo 19. Olha aí, também falando que isso não era uma prática boa na época. Né? Continuando, ele fala assim, sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã. Capítulo 44, versículo 25. Então é condenado em Isaías também, né, essas práticas, né, que eram práticas muito ruins para o ser humano naquela época. Né. A gente não estava preparado, ninguém tinha um sentido de. Pode ser que um outro, né, várias pessoas tinham um sentido de aprender com o plano espiritual, de pesquisar e aprender, estar aberto para isso. Não era só se aproveitar da situação. Né? A gente vai numa cartomante, num leitor de tarô, a gente vai perguntar o que eu preciso modificar em mim, como que eu posso fazer? Não, a gente quer saber se o negócio vai dar certo, se o emprego vai ter que ser promovido, se vai melhorar, vai arrumar um emprego melhor. Então a gente quer resposta para coisas que a gente não sabe, que é divino. Né? Então até hoje a gente é assim. Imagina aquele povo mais bruto, mais rude, era muito mais. Né? Oi, Sônia, tudo bem? Sônia, estou aqui com a gente também. Boa noite a todos, está desejando aí. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui novamente com a gente. Então, como está aqui no texto do Céu e Inferno, dessas palavras do Isaías, né? Então, essas palavras, ele diz assim, estas palavras são inequívocas e provam claramente que, nesse tempo, as evocações tinham por fim a adivinhação. Era praticamente isso só. Né? Por fim, a adivinhação, ao mesmo tempo que constituía um comércio associado às práticas da magia e do sortilégio, acompanhados até de sacrifícios humanos.
Então, às vezes, tinha que sacrificar animal, humanos. Até hoje a gente ouve falar disso. Seitas aí que tem sacrifícios de animais ou de pessoas. Né? Então, imagina naquela época. Imagina, para adivinhar se eu preciso de um cordeiro. Até na prática mosaica, para agradar a Deus, tinha isso. Então, era uma coisa até normal. Então, para matar um ser humano, eu preciso de uma virgem de 18 anos. Não iam pensar duas vezes se fosse muito vantajoso ele fosse fazer alguma coisa para melhorar a vida. Né? Porque os judeus tinham essa ideia também, eles acreditavam no Deus único, mas acreditavam que Deus ia promover tudo, se eu fosse bonzinho aqui, tudo aqui agora, nessa vida. Então eles acreditavam no agora, não acreditavam muito no futuro, não. Então tinha isso também, né? Podia ter prática de magias, coisas que não eram boas, não é magia boa, magia ruim, né? E até sacrifícios humanos. Né? Então ele comenta aqui o Kardec, Moisés tinha razão, portanto, proibindo tais coisas e afirmando que Deus as abominava. E complementa embaixo ainda. Uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam criancinhas, nem fazem libações para honrar Deus, né, como eles faziam antigamente, citou até criancinha aqui, existe até hoje lugares que fazem isso. Né? Já é um crime isso, né? Mas existe. Os espíritos não sacrificam, nem fazem libações, crianças nem fazem libações para honrar deuses, uma vez que não interrogam astros, mortos, álgures, para adivinhar a verdade sabiamente velada aos homens. Se eles não sabem é porque Deus não permitiu saber, não tem algum motivo. Né? Vírgula. Uma vez que repudiam qualquer transação, dinheiro, né, com a faculdade de comunicar com os espíritos, uma vez que os não move a curiosidade nem a cupidez, não vê por ver, só brincar com isso, né? Mas um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se, de melhorar-se, aliviando as almas sofredoras, uma vez que assim é, porque o é. A proibição de Moisés não lhes pode ser extensiva. Então, hoje, bem estabelecida a base da doutrina, os objetivos, né, dessa comunicação entre os dois mundos, é exatamente isso. É para aprender, como está aqui no texto, é para aprender, para sentir piedade das almas sofredoras e ajudar. Né? Então, tem várias coisas que nós fazemos, mas coisas sérias com essa comunicação. Então, por isso que ele fala que a proibição de Moisés não pode ser extensiva aos espíritos. Nós estamos sabendo usar um recurso que lá antigamente eles não sabiam. Né? Então, Moisés proibiu realmente de forma sábia, porque isso interferia negativamente no povo da época. Né? Então, não pode deixar isso acontecer. Né? Tem que dar um corte, não basta. Né? Ele deu. No jeitão dele, mais durão, mas deu. Né? E colocou nas mãos de Deus. Essa é coisa de Deus. Né? Para botar mais medo no pessoal ainda. Né? Então, muita coisa antigamente era por medo. Deus é um Deus horroroso, né? Terrível. Massacrava mesmo as pessoas, né? Condenava, castigava. Então Deus era terrível. Então todo mundo tinha medo de Deus. Então era assim que ensinavam Deus para as pessoas, né? Na época de Moisés não pode ser diferente. Né? Aí ele faz mais um comentário que a lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Então uma pessoa, né, que está sendo enganada, né, por entre aspas, chamar aquelas videntes, né? Pode ser, ele vai lá e cobra, engana uma pessoa, ele faz coisas que não deveria. A nossa própria lei civil hoje, no mundo inteiro, quando você engana a pessoa e tira dela um bem, né, é crime. Então isso hoje é crime. E antigamente não tinha essa lei para punir. A lei que foi feita na época foi a palavra de Moisés. Deus não permite isso, Deus não gosta disso, que morram as pessoas que façam isso. Né? Pronto, colocou medo do pessoal, colocou ali como uma lei divina. Aí o pessoal respeita, tem medo. Né? E a gente, ser humano, é assim mesmo. Né? Tem um acidente, todo mundo rodeia a pessoa, sufoca. E os bombeiros não conseguem enxergar direito para ajudar. Agora, depois que eles passam aquela faixa amarela e preta, o pessoal bota o nariz assim e fica atrás, não avança, mantém a distância. Mas se não tiver aquela fita, o pessoal fica tudo em cima, de curiosidade. Nem ajuda, muito pelo contrário, piora às vezes a situação da pessoa. Né? Atrapalha aqueles que podem ajudar.
Então, o ser humano é assim até hoje, infelizmente. Então, nós temos que, aos poucos, se libertar disso, dessas meras curiosidades, e se for atuar em alguma coisa, né, com a espiritualidade, sempre coisas sérias, para benefício de todos, do ser humano, para ajudar o ser humano, para ajudar nós mesmos a crescermos, não encher os bolsos de dinheiro, né, como muita gente faz, né, que é só a vantagem. Né? Vantagem no amor, vantagem no emprego, vantagem no dinheiro, na herança, todas essas coisas aí, né, que antigamente existia. Né? Então, complementando aqui, ele diz ainda no item 4, por que então reviver com tanta insistência esse artigo, silenciando ao mesmo tempo o princípio do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é a sua própria herança? Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Então, proíbe o sacerdote ter bens terrenos, então, já vem desde lá de trás. Né? Hoje não é assim, os sacerdotes têm, né? Não tem porquê, hoje nós vivemos um corpo material e uma vida material. Então, um sacerdote, seja ele da igreja evangélica, um pastor, seja ele um padre católico ou qualquer outra seita, se não tiver uma casa para morar, alguns recursos, como é que ele vai viver nesse mundo material que nós existimos agora, hoje? Então, precisa ter alguma coisa, né? Despojado, assim, que nem Francisco de Assis se despojou de tudo, não quis nada para viver da bondade alheia. Então precisa, sim. O próprio centro espírita lá, o presidente, o palestrante, o diretor, ninguém ganha nada. Cada um tem sua profissão. Que é o que os apóstolos faziam. Seria o certo. Muitos pastores têm a sua profissão, fazem a sua pregação. Outros vivem nisso. Alguns sacerdotes vivem nisso. Né? Então, o que os apóstolos faziam? Eles tinham o trabalho deles. E na hora vaga, eles pregavam o cristianismo, praticavam o cristianismo. Mas cada um tinha o seu trabalho. Então, isso que é o exemplo que vem da época de Jesus. Todos nós temos a nossa profissão para ganhar o nosso dinheiro e voluntário, por isso que eu falei no começo do programa, dá um clique ali, um joinha, porque todo mundo é voluntário, ninguém ganha nada, absolutamente, pelo contrário. A gente gasta, né? Eu estou com o computador ligado, é o meu bem que está sendo usado, a energia elétrica, né? Então a gente gasta, é pouco, mas a gente gasta. Né? Então é um trabalho de dedicação, né? De altruísmo, como os apóstolos faziam. Trabalho para o sustento dele, todos eles, a história de Paulo era assim, né? Ele ia para um lado para o outro, eles consertavam tendas, ficavam ali, consertavam tendas para subsistência. A sua subsistência estava ali, o trabalho dele. E eles pregavam o evangelho. Né? Quando dava, pregavam o evangelho. Então, a vida ensina, a época de Jesus, ensina o próprio Jesus, né? Ensina que é possível fazer as duas coisas, porque eles fizeram. A gente não pode ser um peso para as outras pessoas. Mas uma igreja evangélica, uma igreja católica, um centro espírita, precisa de recursos materiais para sobreviver. E quem quer aquilo ali? O padre vai morrer, o pastor vai morrer, o presidente do centro vai morrer, né, o diretor, o presidente, quer que seja, o fundador, vai morrer e não vai ficar nada daquilo ali. Não é de ninguém, é das pessoas. Né? É uma obra que muitas vezes começa no plano espiritual, uma obra deles. Né? Inclusive o último filme, Mensageiro 2, que tem a ver com isso, né? A obra que eles planejaram para o hospital vieram executar no plano material. No começo deu muito certo, depois deu no filme, né? Então, é uma obra material, precisa de algum recurso. Então, isso do Deuteronômio de proibir o sacerdote ter bens terrenos, de uma certa forma está certa, né? A pessoa não cobrar por isso, ganhar o pão de cada dia, o suor de cada dia, somente com isso. Né? Mas é preciso alguns recursos, sim, para a obra sobreviver. Né? No item 5, Kardec fala assim: há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, propriamente dita, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e caráter do povo. Essa é a lei de Moisés. Civil e disciplinar. Porque na época de Jesus falavam doutores da lei.
Aqui você faz uma faculdade, faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, né? Então, faz um doutorado, é o top do estudo. O cara é crânio, manja daquela área que foi doutorado. Porque falavam doutor da lei na época de Jesus. Realmente ele era um doutor da lei, era estudante, né, afim, assim, a fundo, muito afinco, das leis de Moisés, das leis que vinham de época para época. Então, as leis civil disciplinares para disciplinar o povo, que ainda era bruto para muitas coisas, né? Muito aberto para o Deus único e para a religião, do outro lado era bruto em alguns aspectos. Né? Uma outra parte aqui, o Kardec comenta aqui. Né? Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver esse artigo da lei mosaica? Se um boi escornar um homem ou mulher, que disso morram, seja o boi apedrejado e ninguém coma de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo, capítulo 21, versículo 28 e seguintes. Então, esse artigo aqui, olha só, um boi machuca alguém, então ele tem que ser apedrejado até a morte, ninguém pode comer sua carne. Então, esse artigo parece um pouquinho absurdo, né, como o próprio Moisés, o Kardec comenta. Não tinha, no entanto, outro objetivo, o que o de punir o boi e inocentar o dono. Quer dizer, o dono tem culpa, né? Não tinha fazenda tudo cercado como tem hoje em dia. Né? Equivalendo simplesmente à confiscação do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a maior vigilância. Então, de certa forma, Moisés queria atingir o proprietário. Né? Mas hoje a gente precisa matar um boi por conta disso. A justiça responsabiliza o proprietário, sem que o animal, que é um animal, né, é instintivo, sem que o animal perca a vida ou seja punido por conta disso. Né? E ele colocou aqui que ninguém comesse a carne. Né? Então, essa perda, ninguém aproveitava, ninguém tirava proveito. Ah, matou o boi, vamos comer, vamos aproveitar para um churrasco. Né? Por ser proibido por Moisés comer carne, então ninguém podia fazer nada. Então, era uma perda para todo mundo, principalmente para o dono. E aquele que queria levar vantagem não conseguiu, porque não podia comer a carne do boi. Né? Mas são leis antigas que serviram na época, não é para agora. Né? Essas leis têm que ser adaptadas de época para época. Né? Tinha uma lei antiga, meu pai sempre fala, meu pai Walter Mas Borges, né? Ele sempre fala assim, que antigamente tinha uma lei que era proibido e punido com multa você cutucar o asfalto com a ponta do guarda-chuva, que usava aquele guarda-chuva enorme, forte, né? Que tinha uma ponta assim, né? Uma ponta maior que o nosso dedo, assim, aí começava o guarda-chuva aqui para abrir. Mas era uma ponta, aquilo era uma lança quase, era uma arma, né? Então era proibido, porque o pessoal ficava batendo papo, né? Aí ficava cutucando o guarda-chuva no chão, mania, o pessoal, né? Ficava cutucando o guarda-chuva. Então fizeram uma lei na época, não sei se ainda tem, se foi revogado, mas a lei bem antiga, né? De 70, 80 anos atrás, que era proibido cutucar o asfalto, né? Prejudicar o asfalto, cutucando com a ponta do guarda-chuva. Né? Hoje o guarda-chuva da gente são desse também, cabe na bolsa, não tem ponta nada, né? Então não tem mais razão desse nem tem esses guarda-chuvas, tem uns grandes aí, mas é raro, ninguém usa quase, né? Então, tem leis que são para sua época. Moisés teve algumas coisas que foi assim, né? Boa noite, Miriam Edreira, J. Edreira, né? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Prazer em ter você conosco aqui, né, Miriam. E fique à vontade de fazer comentários, perguntas, né? Ninguém sabe tudo, né? E mais pessoas que entraram aqui também conosco, né? Sejam bem-vindas. Então vamos lá, retomando aqui. No item 6 ele fala exatamente sobre isso. A esta objeção opõe a afirmativa de que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como as do Sinai, mas julgando-as todas de fonte divina, porque ao decálogo limitaram os mandamentos. Qual a razão de ser diferente? Ou seja, colocaram 10 ali, né? E um monte de lei depois, que eram, eu não lembro o número agora, se era 100 e pouco, se era 500 e pouco, acho que era 500 e pouco. Se alguém lembrar aí, por favor, coloque no chat, que eu não lembro. Eu vi uns tempos atrás e esqueci. Acho que era 500 e poucas leis. Então ele comenta assim, Kardec, pois não é certo, se todas essas leis emanam de Deus,
devem todas ser igualmente obrigatórias? É a pergunta que Kardec deixou. E por que não conservar a circuncisão, a qual Jesus se submeteu e não aboliu? Então, Jesus submeteu e não aboliu a circuncisão, né? Tinham hábitos que eram práticas de higiene até para o povo. Hoje não tem mais esse problema. Se dá algum probleminha, né, você vai lá no cirurgião, faz a cirurgia e pronto, resolve. Então nós temos outros métodos, outros costumes hoje em dia. Né? E complementando, ele fala assim, a despeito disso, ele teve dificuldade em se fazer obedecer, que não sucederia se as leis fossem promulgadas em seu próprio nome, isso falando de Moisés. Né? O próprio Jesus, as pessoas não seguiam muitas vezes o que ele falava, ele era Moisés, né? Quando ele falava muito antes que Jesus. Né? E aí Jesus também fala assim, não veio Jesus modificar a lei mosaica, fazendo a sua lei e o código dos cristãos? Está perguntando, mas ele está afirmando também. Né? Não disse ele, vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu vos digo tal outra coisa. Né? Ele resumiu só assim. Mas vocês sabem se foi dito aos antigos, que odiasse os seus inimigos. Eu vos digo para que ame os seus inimigos. Então Jesus modificou essas coisas. Né? Então, ele modificou porque eram leis que precisavam ser modificadas para a época. Precisava sair daquela coisa mais troglodita, né? Ah, meu inimigo, então tem que se vingar mesmo. Né? Me prejudicou, posso prejudicar, ele tem o direito de prejudicar. Então, perdoar, Jesus é o perdoar, né? Então, muitas coisas eram estranhas para o povo. Não estavam acostumados, estavam muito apegados à lei de Moisés, era estranho. Né? E tem outra coisa que o Kardec coloca aqui assim, os Espíritos do Kardec coloca assim, Jesus nunca aludiu, em parte alguma, à proibição de evocar os mortos. Realmente, onde que a gente vê no Evangelho que ele fala, como foi claro Moisés, que ele falou, não podemos evocar os mortos. Se ele mesmo veio dos mortos, apareceu para os apóstolos, né? Então, como, onde que está isso no Evangelho? Não está. Isso é da lei antiga, da Bíblia de Moisés, dos antigos profetas, né? Para dar uma disciplina no povo da época, né? Disciplinar um pouquinho mais. Então, Jesus nunca falou isso. No item 7, ele fala assim, que a gente note de que todas as religiões, precisamente a judia, é que faz menos oposição ao espiritismo, porquanto não invoca a lei de Moisés contrária às relações com os mortos, como fazem as seitas cristãs. Então, olha que interessante, né? A judia, que é descendente lá daquela época de Jesus e continua até hoje, com as alterações necessárias para cada época também, a judia não fala tanto, não se opõe tanto ao espiritismo sobre isso. E lá vem a lei de Moisés, que proibia. Né? E os cristãos fazem isso. Muitas linhas cristãs fazem isso com o espiritismo. Né? No item 8, nós temos ainda outra contradição. Então, Moisés vai pegando as peculiaridades, pontinho por pontinho. Nós temos ainda outra contradição, 2 pontos. Se Moisés proibiu evocar os mortos, é que esses podiam vir, pois, ao contrário, inútil fora a proibição. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando o pessoal fala isso. Eu vou proibir vocês agora de caçar dinossauro. Não tem mais dinossauro, vai caçar o quê? Não tem o que fazer. Uma proibição absurda, não tem sentido. Né? Então, se Moisés proibiu evocar os mortos, é porque eles podem falar com a gente. Né? Então, tem esse outro aspecto também. Eu não vou proibir uma coisa que não existe. Né? Eu vou proibir uma coisa que é mal usada, muitas vezes, né? Que é ruim. E era mal usada, da forma que era usada, era ruim mesmo. Então, a própria proibição de Moisés, né? Se não fosse nada, não tivesse sentido, base isso daí, Moisés não ia falar nada. Mas ele falou porque tem base, né? Mas ele teve que proibir, que isso existia, né? Comunicação com os espíritos dos mortos, como chamava, e como eles falam, sempre os demônios, os mortos são os demônios, né? Mas tem que ser sem demônio, né? Moisés, em modo algum, falava nesses últimos, dos demônios. Né? Falava que não podia, mas os demônios também, eu fiz um curso uma vez na PUC,
com, eu não lembro o nome dele, é Hilsdorf, alguma coisa assim. Ele era um judeu que deu esse curso, é um demônio chamado, eu lembro do título, o curso chamava-se Demônio no Imaginário Cristão. Então ele foi pegando tudo que tinha antigamente, trazendo, como nós distorcemos o demônio, demônio, na antiga, né, linguagem, queria dizer espíritos, né, seres espirituais. Não tinha essa conotação de demônio, concorrente de Deus, ser mal, que fica aí abusando dos homens, né, interferindo nos pensamentos, nas vontades dos homens. Não tinha essa conotação. Foi isso que é o diabo no imaginário cristão. Os cristãos foram imaginando esse demônio e criaram essa figura. Nunca existiu e não existe. Né? E isso é maravilhoso porque não existe um concorrente de Deus. Tudo está certo, nós somos criados para evoluir. Não para virar um demônio se a gente cair nas tentações. Né? Pode cair, vai ser um espírito bruto, rude, cruel. Mas uma hora a evolução passa por cima. A dor, né, vai passar pelo coração desse espírito imortal e vai resgatar ele para um caminho do bem. Então não existe isso daí. Né? Então quando Moisés proibiu, né, é que realmente tinha razão de ser. Né? Não vai proibir uma coisa que não existe. Né? Ainda outro item, aqui nesse item, ainda no item 8, ele fala assim: é verdade que a proibição de Moisés abrange a interrogação dos mortos, porém de modo secundário, como acessório às práticas de feitiçaria. Então, existiam práticas que chamam de feitiçaria, que eram as práticas rudes, ruins para prejudicar as pessoas, como tem algumas linhas da Umbanda. Né? A Umbanda tem uma linha boa, mas tem pessoas que fazem centro de Umbanda para fazer mal às pessoas. Né? Eles se confundiam até, falando, não, a esquerda é sempre para fazer o mal. Né? Não, a esquerda é para fazer o bem também, do jeito deles, mais materializados, né? São espíritos mais brutos, como a gente, mais perto da matéria, mas embrutecidos não tanto como a gente, não são materiais assim, mas são seres humanos como nós. E eles têm essa facilidade, né? Mas eles não podem ser incentivados a fazer o mal. Né? São brutos ainda. Né? São guardiães. O policial pode ser corrupto, pode não ser corrupto. São guardiães, são policiais. Então, muita gente confunde, a esquerda é ruim. Não, não é ruim. Né? Mas tem lugares que se faz isto. Então, ficou com a fama. Né? Fica com a fama. Porque dois faz assim, a Umbanda toda ficou com a fama. E até nós, espíritos, tínhamos muito preconceito e temos ainda muito preconceito. Os evangélicos nem se fala, né? Lá é coisa da Umbanda, é coisa do demônio. Então nós estamos repetindo essas coisas que vêm do tempo de Moisés, do cristianismo primitivo, coisas que foram inventadas, que nunca existiram. Para quê? A gente já falou em outros programas. Para controlar as pessoas pelo medo. Foi o que Moisés fez, foi o que a religião predominante muitos séculos fez também. Predominar pelo medo, controlar o ser humano pelo medo. Então, como fala aqui, né, as práticas de feitiçaria, muitas coisas são feitas para... eu quero prejudicar aquela pessoa, quero matar aquela pessoa. Quero ser, então, mandar os obsessores ir atrás de uma pessoa para prejudicar, né, por exemplo. Então, as pessoas queriam isso, queriam vingança. O próprio Moisés falava, né? Para odiar o seu inimigo. Se ele fez isso, você tem o direito de revidar. Né? Coisas do tipo, assim. Então, a proibição foi certa na época. 9. É certo que alguns críticos jucundos ou mal intencionados têm descrito as reuniões de espíritos como assembleias de nigromantes ou feiticeiros. Os médios como astrólogos e ciganos, isto porque talvez qualquer charlatães tenham afeiçoado tais nomes às suas práticas, que o Espiritismo não pode, aliás, aprovar. Aconteceu isso no passado? Com certeza, muitas vezes. Alguns feiticeiros, alguns médios mal intencionados, aqui astrólogos ciganos mal intencionados, charlatães, né? Associaram a mediunidade nessas práticas. Mas o Espiritismo também não aprova isso, é errado. Né? O item 10, a evocação. Dizem é uma falta de consideração para com os mortos, cujas cinzas devem ser respeitadas. Mas quem é que diz tal? São os antagonistas dos dois campos opostos. Isso é,
os incrédulos, que falam isso, deixar os mortos lá quietinhos, não mexer com eles, tadinho, né? Os incrédulos, que nas almas não creem, e os crédulos, que pretendem que só os demônios e não as almas podem vir. Então, morto a gente só fala com demônio, com pessoas mortas não. Né? Então, essa evocação que falam isso também tem esses dois lados. Né? Uma das objeções que fala, que está no livro Sem Inferno, é que os espíritos se apresentam espontaneamente e sem constrangimento, muitas vezes, e queixam-se, às vezes, do esquecimento dos que os deixaram. Então, se queixam das pessoas que esquecem deles. Ah, morreu, acabou tudo. Eles sentem, ficam tristes com isso, se sentirem esquecidos. Né? E apresentam-se espontaneamente, sem constrangimento, ou seja, não é obrigado a vir. Como o Chico fala, o telefone toca de lá para cá. Se eles quiserem vir, a gente pode chamar. Se eles quiserem vir, eles não vêm. Né? E às vezes eles querem vir, vêm espontaneamente. E vêm e pronto. Né? Sem a gente tem que chamar. Né? Então a gente não tem controle sobre isso. E é muito complicado falar que aquelas pessoas que tinham controle faziam algumas coisas malvadas, né, para os outros. Né? No item 11, ele coloca assim: ainda uma razão é alegada. As almas permanecem na morada que a justiça divina lhes designa, o que equivale a dizer no céu ou no inferno. Né? Então, está no céu, está no inferno, está no céu, não vai sair do céu para se comunicar com a gente. Não vai sair do inferno, não pode sair para se comunicar com a gente. Mas o demônio pode. E a alma que for condenada no inferno não pode. Né? Olha só como balança, né? É conveniente assim, é conveniente assado, e foram tocando essas ideias, né? Então o Kardec começa a desmoronar essas ideias, porque não tinham sentido, né? Está preso no céu, está preso no inferno, não pode, só os demônios vêm, e os anjos? Não pode? Né? E dentro desse item 11 ele fala assim: restam ainda as almas do purgatório, chamado purgatório antigamente, né? Porém estas sofredoras, como devem ser, antes que de outra coisa, devem cuidar da sua salvação. Eles falam que essa tem que dar a sua salvação, porque eles estão lá no purgatório. Deste modo, não podendo umas e nem outras almas corresponder ao nosso apelo, somente o demônio se apresenta em seu lugar. É o argumento das pessoas. No céu não pode, porque ele está no bem bom, não vai descer para falar com a gente. Está no inferno, não pode ser, o demônio não deixa. E os que estão no purgatório, ele tem que cuidar de se salvar, está por um fio. Né? Então, ninguém pode. Quem pode? Os demônios. Essa é a argumentação. Né? Ninguém pode, só o demônio. Né? Então, essas são as argumentações que tinham. Né? No item 12, que já para a gente ir terminando, deixa eu ver, não sei se vai dar para terminar tudo. No item 12, ele fala assim, tem uma dificuldade aqui. Se as almas bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para socorrer os mortais, nossa, né? Por que invoca a Igreja a assistência dos santos, que devem fluir ainda maior sobre a maior soma de beatitude? Por que são santos? Né? Se ninguém pode sair do céu. Se for para o céu, pode sair. Por que são santos? Né? Por que aconselho invocá-los em casos de moléstia, de aflição, de flagelos? Por que razão, segundo essa mesma Igreja, os santos e a própria Virgem aparecem aos homens e fazem milagres? Esses deixam o céu para baixar a terra, entretanto os que estão menos elevados não podem fazer. Ora, lógico de Kardec. Né? É uma contradição, sem dúvida. Né? Às vezes, quando eles vêm, é porque os outros não podem. No item 13, ele fala assim, continuando, que os céticos neguem a manifestação das almas, vá, visto que nelas não acreditam. Mas o que se torna estranhável é ver escarniçar-se contra os meios de provar a sua existência, esforçando-se por demonstrar a impossibilidade desses meios. Aqueles mesmos cujas crenças repousam na existência e no futuro das almas. Eles querem negar o nosso próprio futuro, Kardec está falando aqui, né? Eles não acreditam, os céticos tudo bem, mas aqueles que acreditam, são cristãos, acreditam na ressurreição de Cristo, que ele apareceu para os apóstolos. Ele apareceu como? Só ele pode vir, os outros não. Só o Espírito dele pode vir nos ajudar e os outros não podem vir nos ajudar. Aí os santos podem, mas os outros também não podem. Veja as contradições, né? Como é estranha essa ideia. É mais fácil crer que o mundo espiritual está aí para se comunicar com a gente só precisa tomar cuidado para ver se é um espírito, não é um espírito bruto ou é um espírito elevado.
E as nossas intenções, se forem ruins, curiosidade, etc., vai se manifestar um espírito adequado a isso. Os bons não vão se manifestar para falar com você sobre isso. Não. Então ele finaliza assim esse item. Apresenta o meio mais poderoso de combatê-las. Eles recusam com tanta ou mais obstinação que os próprios incrédulos. Então ele fala, os incrédulos não são tão radicais assim como os próprios cristãos e algumas línguas. Né? E tão felizes se julgam com a descoberta que não percebem que esse artigo é ainda uma justificativa da doutrina espírita. Então, essa negação, né, de Moisés é uma justificativa que a espiritualidade existe e pode se comunicar conosco, de longas datas. Né. No item 14, né, ver se a gente consegue fechar esse capítulo, estamos quase terminando. Né. Assim, o verdadeiro motivo poderia bem ser o receio de que os espíritos muito esclarecidos viessem instruir os homens sobre pontos que se pretende obscurecer, dando-lhe conhecimento ao mesmo tempo e certeza de um outro mundo, a par das verdadeiras condições para neles serem felizes ou desgraçados. É o que acontece, né? O céu e o inferno dentro de nós. Né? Tem um local físico para isso. Então é o receio que os espíritos vieram esclarecer coisas que foram inventadas para dominar os homens. Né? Então isso é uma conclusão que Kardec tem razão de ser. Né? No item 15, diz assim, a experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprender-se da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhe devemos dispensar. Ou seja, nós, seres humanos, podemos ajudar esses espíritos perdidos. Em média, as pessoas aqui podem ajudar, porque eles não veem os espíritos perdidos, eles estão em outra dimensão, em outra energia, sintonia diferente, não vê os espíritos mais elevados. Mas nós, seres humanos mais embrutecidos na matéria, aqui densa, eles vêm. Então, é uma forma de a gente poder ajudar. A prática da caridade no universo é inominável, é em todo lugar. Né? Entre os mundos também, nosso plano espiritual. As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação, quando praticada com fim caritativo. Então vamos lá. Todo espírito sofredor e desolado vos contará a causa da sua queda, os desvarios que o perderam, esperanças, combates e terrores, remorsos, desesperos e dores. Tudo vos dirá, mostrando Deus justamente irritado a punir o culpado com toda a severidade. Ao ouvi-lo, dois sentimentos vos acometerão, o da compaixão e o do temor. Compaixão por ele, temor por vós mesmos. Ou seja, compaixão por ele que está sofrendo e temor por nós mesmos. Se a gente estiver fazendo as mesmas coisas no meio caminho, é assim que a gente vai ficar do outro lado. Né? Então, é isso que ele quis dizer. Né? E se o seguides nos seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido e estendendo-lhe os braços logo que procure regenerar-se. Bordeaux, 1861. Não falo o espírito aqui, mas olha só, ele fala exatamente as descrições que André Luiz fala em seus livros. Ou seja, eles esperam o arrependimento para resgatar do sofrimento. Espera a modificação interior, a melhoria do padrão de pensamento, dos sentimentos, para resgatar esse espírito para esferas melhores, para ele se desenvolver, para ele começar a aprender a amar, a perdoar, né? Ou seja, a praticar o Evangelho do Cristo. Então, ele vem nos ensinar, ao mesmo tempo que a gente aprende, fala, opa, peraí, eu estou fazendo essas coisas, preciso parar com isso, porque senão do outro lado eu estou danado. Né? A mesma coisa que a gente vai aprendendo com a situação desses espíritos e corrigindo as coisas em nós, para chegar nesse ponto, a compaixão nos move o amor por ajudar aquele espírito que está nesse estado. Né? E é exatamente quando André Luiz fala nas suas andanças, né?
Os espíritos, quando se arrependem, eles são resgatados. O próprio André Luiz passou por essa situação. No umbral, 7, 8 anos, quando ele realmente não dava mais, não aguentava mais, se arrependeu, não aguentava mais, solicitou ajuda a dele. E olha o que ele se tornou, o que ele trouxe para a gente de conhecimento. Então, esse intercâmbio, como foi através do Chico, os livros de André Luiz, de Emmanuel, quanta coisa que a gente lê e fala, meu Deus, eu preciso melhorar isso. Meu Deus, eu preciso melhorar aquilo. Nossa, do outro lado funciona assim, funciona assado. Nós não vamos chegar lá no escuro sem saber nada. Nós vamos chegar do outro lado do dia sabendo o que nos espera. A morada celestial que Jesus falou que ia preparar para nós. Nós vamos chegar do outro lado sabendo que nós não vamos para o céu, morada de espíritos elevadíssimos. Nós vamos ficar no estado vibratório que a gente conseguiu atingir. Uma colônia espiritual equilibrada com o nosso estado vibratório. Se vai ser nosso lar, abaixo do nosso lar, se vai ser mais elevado que o nosso lar, em todos os lugares onde houver paz, amor, bondade entre as pessoas, vai ser um lugar bom para se viver. Com a nossa própria vibração, com o nosso jeito de ser, né? Com o inferno que nós temos dentro de nós e com o céu que nós temos dentro de nós. Aprendendo aí mais para o lado do céu dentro de nós. Porque como os próprios Espíritos dizem, nós somos criados para sermos felizes. Não para estar no céu, no inferno, céu, no inferno. Né? Não é isso, definição. Você lá, você está cá. Não. Nós estamos progressivamente saindo do nosso inferno interior, das nossas mazelas, e indo em direção ao nosso céu interior. O reino dos céus está dentro de vós. É o que Jesus falava. Então, com essa parte nós encerramos, e na próxima, né, vamos parar aqui, na próxima vamos estudar, começar a segunda parte, que aí vem os exemplos, capítulo 1, 2, 3, né? Passamento, espíritos felizes, espíritos de condições medianas, espíritos sofredores, suicidas. Então ele vai começar a analisar cada caso. Então nós vamos ver se a gente consegue fazer um popurrí de pessoas, né? Tentando reunir várias pessoas. Às vezes o horário fica difícil para as pessoas poderem estar, para a gente conseguir discutir mais cada caso, ilustrar mais. Né? Então a segunda parte vai falar disso. Né? Como estão esses espíritos do outro lado? No céu ou no inferno ou condição mediana? Então o Kardec vai pesquisar isso daí no livro para nos dar as bases para entender o que esse espírito fez em terra, como ele viveu e o que está acontecendo com ele do outro lado. Assim como os livros de André Luiz nos trazem isso. Mas a base da doutrina está ali. Né? Depois o André Luiz só veio comprovar nas andanças dele no mundo espiritual que realmente isso que Kardec falou é a base, está certo. Né? Então, eu vi que não teve nenhum comentário, nenhuma pergunta. A gente queria agradecer a presença da Sandra Souza, da Soninha. O Sônia Stuck está sempre aqui junto com a gente, saudades, né? Estamos vendo esse encontro. A Miriam Edreira, né? Obrigado por estar aqui conosco, né? Todos vocês que participaram aqui também, não do chat, né? Mesmo que não participe do chat, não fala nada, fica com vergonha. As pessoas vão ver o programa depois, que fica gravado, né? Então, dê aquele joinha para colaborar com o canal, a espalhar a doutrina espírita pelo mundo, né? Que a gente possa ajudar as práticas da doutrina espírita de Jesus se disseminarem pelo Brasil e pelo mundo, se Deus quiser. Né? Agradecemos a presença de todos, né? A justiça de Deus sempre nos promove estar no lugar que precisamos estar, graças a Deus, né? Estamos aqui hoje, e que na semana que vem possamos conversar um pouco sobre espiritismo ecológico. Como é que possamos praticar o espiritismo ecológico que tanto hoje se fala, né, que a natureza está tão judiada. Então, semana que vem, no feriado de quinta-feira, falaremos um pouco sobre isso. Queremos agradecer a todos. Um abraço, até semana que vem. Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.